Olá, aluno, tudo bem? Voltamos aqui com a nossa série de questões comentadas de informática para o concurso do INSS. Estamos aqui novamente para comentar uma questão do BR Office, tá? Novamente uma questão do BR Office Calc, porém essa questão, ela não envolve só o entendimento do calc, você tinha que saber um pouco mais de segurança da informação ali aplicada ao uso de computadores, tá bom? Então vamos lá. Veja bem, nós vamos fazer uma questão que envolve o calc, mas você tinha que saber um pouco sobre segurança. Veja, o que nós temos que saber para responder com convicção essa questão? Existe um vírus, uma espécie de vírus, chamado de vírus de macro. O vírus de macro, gente, ele é um vírus que infecta arquivos, olha aí, infecta arquivos de programa de escritório. Arquivos de programas de escritório. Arquivos como do Word, do Excel, arquivos do PowerPoint, arquivos do BR Office, Calc, do BR Office Impress, enfim, esse tipo de vírus infecta arquivos de programas de escritório. Qual é o motivo para que um arquivo do Word, do Excel, de programas de escritório, do Calc, do Writer, qual é o motivo desses arquivos poderem ser infectados, serem passíveis de vírus de macro? Eu vou explicar. Esse vírus de macro aqui, gente, ele infecta scripts. Ele é um vírus de script, é uma das espécies de vírus de script. O que é um script? Script é um código. Um mini programa escrito em linguagem de programação. É um escrito em linguagem de programação, é um script. Então todo arquivo, não importa o formato dele, vamos imaginar que ele seja um formato ODS, que é o formato do Calc. Esse arquivo, que é o arquivo do Calc, ele pode ter um script dentro dele. Se ele tiver um script dentro dele, o que o vírus vai fazer, o vírus de macro? Ele vai afetar esse script. E aí esse arquivo de script, ele é passível de vírus. O vírus vai se instalar, vai se hospedar dentro desse arquivo. E aí quando você abrir esse arquivo, ele chega na finalidade dele. Beleza? Então o vírus de macro é um vírus de script, um vírus que infecta códigos. Aí você vai falar, mas professor, como é que um arquivo do Calc pode ter código? Como é que um arquivo do Excel pode ter código? Eu vou explicar agora. Vamos lá. Eu vou aqui no Calc, vocês vão ver que aqui no menu Ferramentas, eu tenho uma ferramenta chamada de macro. E aí temos aqui, ó, organizar macros, criar macros, executar macro, tá vendo? Aí o que acontece? Eu posso, gente, gravar uma macro. Para que eu gravo uma macro? Eu gravo uma macro para automatizar tarefas. Então eu posso gravar uma macro colocando negrito, colocando itálico, classificando em ordem crescente, colocando como moeda. Aí ele cria um agrupamento de ações. Depois eu vou aqui, no mesmo lugar que eu fui para criar, eu venho em executar macro. Aí quando eu vou executar macro, eu posso escolher. Aqui não apareceu porque eu não tenho nenhuma. Eu posso escolher qual é a macro que eu quero executar. E aí quando eu executar, ela faz todas as ações que eu gravei. Então a macro é uma sequência de ações para automatização de tarefas. É um agrupamento de ações para automatizações de tarefas. Só que a macro ela pode ser criada de forma gravada ou ela pode ser criada de forma programada com essas ferramentas aqui de programação. Ó. JavaScript, Bean Shell, LibreOffice Basic, Python, são todas ferramentas de programação. Então, em resumo, vamos voltar lá. Em resumo, nós temos o seguinte conceito para macro. Macro é um agrupamento de ações. Um agrupamento de ações para automatizar tarefas. Eu gravo a macro, agrupo algumas ações nessa macro, e aí, no futuro, eu executo a macro, ela faz tudo que eu gravei. Automatizar. Só que a macro, ela pode ser gravada por um gravador, não precisa ser nerds para gravar, não precisa. Agora ela pode ser programada. Aí para programar tem que ser nerds, porque você tem que saber uma linguagem de programação. Essa programada aqui, gente,
ela é programada em qual linguagem? Aquela que eu falei lá para vocês. Java, Script, Python, né? Vocês viram lá várias programações, né? Python, tinha LibreOffice Basic, tinha uma outra chamada de Bean Shell. Então tem várias programações que eu posso criar uma macro a partir de programação também. E aí quando a macro é criada, não importa se ela é gravada ou programada, por trás da macro tem o código. Então todo arquivo que tu salva e tem macro, existe código. Por isso esse arquivo é passível de vírus de macro, que é um vírus de script. E aí, gente, por isso o nome do vírus é vírus de quê? De macro, porque é vulnerabilidade dessa ferramenta. E aí a questão diz, os arquivos criados no LibreOffice Calc não estão sujeitos à contaminação de vírus, mais frequente em arquivos do sistema operacional Windows. Questão que? Errada. Beleza? Então fizemos um resumo do que é macro, falei sobre o vírus de macro, agora é só correr pro abraço se cair uma questão como essa, tá bom? Lembrando que ODS é o formato padrão de um arquivo do Calc, tá bom? Então finalizamos. Podem acessar o meu canal do YouTube, caso você esteja no canal do Estúdio Aulas. Convido você também que está no meu canal pessoal, Léo Matos, a assistir os vídeos do canal do The Estúdio Aulas DF, que seria do Estúdio Aulas DF. Pode procurar lá para se inscrever, tá bom? Se você não se inscreveu em nenhum canal, procura aí o botãozinho inscreva-se, tá bom? Para se inscrever no nosso canal. Minha fanpage, para você acompanhar também. Estou no Instagram, pode procurar lá, Professor Léo Matos, tá bom? Pode me procurar também no Periscope, Professor Léo Matos, que vocês vão encontrar, tá bom? E caso vocês estejam aí estudando, lógico que a gente está dando várias dicas aqui, resolvendo muitas questões aí até chegar o dia da prova, só que se você achar que não é suficiente, nós estamos com um curso completo, né, de questões comentadas de informática, tá? Eu não vou conseguir fazer tantas explicações para vocês em todas essas questões que nós vamos resolver até o dia da prova, mas nesse meu curso já tem muitas questões comentadas, vamos ter várias questões lá abordadas para a prova do INSS, e além do meu curso, que é só de informática, lá no Estúdio Aulas, digita aí estudioaulas.com.br no teu navegador, vocês vão encontrar um curso de exercícios, com todas as matérias, informática, direito previdenciário com o professor Carlos Mendonça, bem conceituado nessa área. Nós temos direitos administrativos, tem outros professores ótimos. Eu convido vocês a conhecerem os professores do Estúdio Aulas. Não é desmerecendo ninguém, mas os professores do Estúdio Aulas são excelentes em didática, são excelentes profissionais e eles podem realmente te ajudar na sua prova, tá bom? Então, até mais, galera. No próximo encontro nós vamos resolver mais questões do BR Office e assim vai. Abraço para vocês.